A cada mês, como nos tem sido proposto nesta programação do Pinga Luz, nós trabalhamos um tema da atualidade, um tema que interessa a todos, a sociedade de um modo geral. E nos apresenta esta programação a importante temática da ciência em uma vertente, ciência materialista ou espiritualista. Quando recuamos o pensamento para a história desta forma de conhecimento monumental, que é o conhecimento científico, essa ciência maravilhosa que já nos permitiu a comunicação à distância através dos satélites integrados às telecomunicações, que nos ensejou as biotecnologias, as cirurgias, os recursos notáveis do campo da astrofísica, da física, todas as áreas da ciência tiveram início, do ponto de vista da história, em um acontecimento que cada um de nós, ao seu modo, já ouviu falar dele, e que povoa o imaginário dos povos, porque envolve esta magia da queda na maçã que ensejou a descoberta de Isaac Newton quanto à lei da gravidade. O ano era 1615 e a cidade era Cambridge, na Inglaterra. Sir Isaac Newton, que descobriu as bases da física moderna, que iria influenciar todas as áreas, todas as ciências, ele estava sediado em Cambridge quando se espalhou uma peste bubônica, uma doença transmitida por camundongos e ratos, e a cidade ficou qual fantasma, porque a população inteira bateu em retirada. Ele era professor na Universidade de Cambridge, e ele se retira para a fazenda de um tio dele, e narra a história da ciência que Sir Isaac Newton, em observando a paisagem da natureza, de repente ele vê uma maçã que cai, e tem um insight a respeito do campo gravitacional da Terra, da força da gravidade, que mantém todos os corpos sobre a superfície, sob efeito dessa força, que exerce conforme um determinado cálculo matemático, dentro da atmosfera terrestre. Isaac Newton vai descobrir a mais importante ciência, a mais importante lei, que é a lei da gravitação universal. O Dr. Amit Goswami, que é um físico que faz uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, e escreve um livro notável chamado A Física da Alma. O Dr. Amit Goswami dirá: não fosse a lei da gravitação universal, não teríamos a evolução das galáxias, dos planetas, das estrelas, no equilíbrio em que se encontra, porque há um cálculo matemático na gravidade, que é 10 elevado à 40ª potência. Isaac Newton abria as portas da física moderna, influenciado por uma concepção materialista, porque ele estava recuperando a visão que na história da ciência chama-se de atomismo. O atomismo foi a visão que prevaleceu entre os filósofos Leucipo e Demócrito, que chegaram à conclusão que tudo em o universo era constituído de partículas elementares. Daí a palavra átomo. Tomo, em grego, parte. Átomo seria a parte última da matéria, não mais divisível. E Isaac Newton retoma o atomismo, e a ciência moderna
vai nascer com a marca do materialismo. Como se a matéria pudesse explicar a matéria, e a física afirmaria que ela reconhece a gravidade, o plasma, o vácuo, o eletromagnetismo como forças da natureza. Isaac Newton iria estabelecer uma lei que a doutrina espírita muito analisa e que é uma lei científica notável, que é a lei de ação e reação. É uma lei newtoniana, é uma das leis da mecânica newtoniana. Esta física é a física dos corpúsculos, que influenciará toda a concepção científica moderna. E ela vai atravessar os séculos, ela vai influenciar o século XIX e todas as ciências modernas, que chegarão à conclusão que o universo inteiro é apenas matéria. E a Europa vai ilustrar isso através de um desenvolvimento de uma filosofia ateísta, de um comportamento que negaria a Deus e a imortalidade da alma. Isso está ilustrado entre os acontecimentos que se deram no período revolucionário. Fica bem ilustrado ali, na França de Auguste Comte, que tivera sido de René Descartes, e que vai ser a França de Allan Kardec. Nessa mesma França, entre os anos 1789 e 1794, que é o ano que explode a Revolução Francesa, essa revolução que, entre outras coisas, estabeleceu a separação da ciência e da religião. Separação esta que nós somos herdeiros dela e que pagamos um preço muito alto, não pelo fato do Estado ser secular, mas pelo fato da ciência ter se separado da religião e ter afirmado nas palavras de Auguste Comte que a religião era uma forma de conhecimento ultrapassada, porque ela não tinha base científica, porque ela não pode explicar os fenômenos pelas leis da natureza que todas as ciências tiveram descoberto nestes 2 séculos da Revolução Francesa para cá. Então nós vamos encontrar os jovens da Revolução pregando a liberdade, a igualdade, a fraternidade entre os homens e expulsando o Deus da França num acontecimento que ficou na história através da jovem do teatro francês Candeio, que sob um burrico ela desfila em Paris e os revolucionários colocaram uma faixa de razão. A racionalidade agora era o novo Deus da França. E os franceses disseram: não precisamos de Deus, podemos explicar o ser humano pela fisiologia e pela anatomia. Podemos explicar as galáxias. E com o desenvolvimento da astrofísica, a ciência colocou seus telescópios na Via Láctea, no universo, e fez os projetos Voyage 1 a 5, que são espaçonaves que estão ganhando território, sistema solar afora, e fotografando aquilo que a astrofísica chama o ruído de fundo. Todos nós sabemos que o universo tem uma idade, e segundo a ciência, ele tem 14 bilhões de anos. É a idade do cosmos. Recentemente a ciência disse que fotografou o ruído de fundo, as condições eletromagnéticas da origem do universo, do grande Big Bang, que teria gerado o cosmos tal qual nós o conhecemos. Esse universo que, nas palavras de Albert Einstein, afirmara ele ser o universo de 100 milhões de galáxias, e com a nossa galáxia Via Láctea tendo simplesmente 1 bilhão de estrelas a brilhar e a emocionar quando podemos nos emocionar com ela. Porque a mesma ciência que explicou através de fórmulas matemáticas a velocidade da luz,
que é de 300 mil quilômetros por segundo. Essa mesma ciência desencantou o universo e estabeleceu um cosmos regido até a física quântica por leis deterministas da física clássica. A ciência dirá que o universo é explicado por algumas leis. A primeira delas, o monismo materialista. O que é isso? A ciência disse que todo o universo é constituído de matéria. Monismo quer dizer unidade. O monismo materialista, todo o universo é apenas matéria. Primeiro princípio da física newtoniana. Segundo princípio, o princípio do determinismo. O presente é explicado pelo passado. E o tempo viaja em uma única direção. Física newtoniana, verão que já ultrapassada. Depois veio a ideia do epifenomenalismo, segundo a qual tudo deriva da matéria. Então os cientistas disseram, não temos alma, porque o cérebro, que tem simplesmente 1 trilhão de células a preencher as estruturas e funções cerebrais, ele se explica a si mesmo. E os cientistas começaram a descobrir todas as áreas do cérebro. Descobriram que na terceira circunvolução do hemisfério esquerdo do córtex cerebral, ali estava o centro da palavra. Descobriram que havia um cérebro das emoções, o cérebro límbico, e que o cérebro tinha 3 camadas. O límbico das emoções, o reptiliano, que cumpre as funções respiratórias, de devorar, da sexualidade, as funções do sistema nervoso involuntário, e finalmente o córtex, ou a área nobre do cérebro, onde estaria sediada a consciência. Descobrimos tudo isso e ficamos fascinados de que a ciência materialista explicava tudo e que não havia alma. E as ciências foram expulsando a Deus, a imortalidade da alma e ao espírito do ambiente científico. Nós vamos encontrar uma grande revolução que vai começar a mudar tudo isso. O Dr. Amit Goswami, físico ao qual nos referimos há pouco, ele diz que a física quântica foi para a física clássica de Newton, aquilo que a ciência moderna é para a religião. Assim como a ciência moderna destronou a Deus e disse que a igreja não era o centro da cultura, assim como Galileu Galilei dissera que não era o sol que girava em torno da Terra, mas o contrário, e que vários planetas giravam em torno dessa estrela abençoada, que está a 149 milhões de quilômetros de nós. E parece que foi tão precisamente calculada a sua posição, que permite que nós tenhamos dias e noites na precisão de tempo que necessitamos. Se fosse mais próxima, nossos dias poderiam ser de 120 horas e, respectivamente, as noites. E o desequilíbrio geofísico estabeleceria uma realidade caótica no planeta. Mas foi a física quântica que veio para mudar a própria ciência. E essa revolução se deu entre os anos 1912 até 1933. Os senhores imaginem quem estava reencarnado na Europa à época. Nada mais, nada menos do que a figura de Albert Einstein, que criaria uma mecânica relativística, descobrindo que a matéria nada mais era do que energia em movimento. E dirá na sua fórmula que a energia é a sua massa vezes a velocidade ao quadrado, e estabelecerá a mecânica relativística de Einstein e a mecânica quântica de Niels Bohr, de Max Planck, de Heisenberg, uma nova compreensão do universo, como veremos. No ano de 1912, o físico Niels Bohr, ele saiu da Alemanha, de Berlim, e convocou seus pares para uma conferência em Londres.
Estava lá a nata da intelectualidade científica à época. E ele disse, eu tenho uma conferência a vos fazer. E ele apresentou uma conferência que entrou na história com o nome o princípio da não localidade quântica da matéria. Os senhores dirão, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? O que isso tem a ver com o espiritismo e a imortalidade da alma? Com a reencarnação e com a espiritualidade que vim buscar? Tudo! Porque quando esse cientista fez uma conferência e demonstrou que ao nível microscópico as partículas não ocupam lugar no espaço, ele estabeleceu o princípio da mútua conversibilidade corpúsculo-onda. E ele simplesmente dirá, do ponto de vista microscópico da estrutura eletrônica, só existe energia se movendo, e aquilo é vibração. Aquilo não ocupa um lugar no espaço. Os senhores vão se assustar com o que vamos dizer aqui agora, que parece uma coisa da ordem da metafísica e da religião. Do ponto de vista microscópico, nenhum de vocês está nesse auditório. Nenhum de nós está sentado em lugar nenhum, porque em escala microscópica, a energia não ocupa lugar no espaço, rompendo com a ideia newtoniana, segundo a qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ele afirmará o princípio da não localidade quântica e dirá que, do ponto de vista ondulatório, as ondas apenas são vibração de energia. Elas não se circunscrevem, elas não se localizam. Em escala microscópica, depois, o cientista Albert Einstein, depois de apresentar a teoria da relatividade, ele vai dizer, ora, Niels Bohr tinha razão, o universo inteiro é uma teia vibratória. E ele passou a dizer que o universo era um campo unificado. Os senhores imaginam o que isso quer dizer? Quer dizer que o universo inteiro é uma teia vibratória na escala microscópica da energia, que é aquilo que explica a matéria. Quando os cientistas receberam a conferência de Niels Bohr, eles ficaram tão aturdidos com a ideia que pediram 3 dias para responder a ele. Alguns foram navegar pelo rio Tamisa, em Londres. Outros foram para as florestas meditar, porque se aquilo fosse exatamente tal qual Bohr tinha descrito, o universo estava colocado de ponta cabeça. Os senhores imaginem, se na escala da energia ela não ocupa lugar no espaço, agora imaginem vocês ao nível da consciência. Estava aberta a possibilidade para se admitir que corpos se superpunham. E aí nós teríamos a ideia comprovada, porque recentemente o trabalho de um físico notável chamado Alain Aspect, quando Niels Bohr apresentou a tese teórica, não havia laboratórios de eletrônica capazes de provar em laboratório a tese dele. Agora há pouco, ano de 1982, Universidade de Paris 5, da Sorbonne, o doutor Alain Aspect provou a tese de Niels Bohr. Ele demonstrou que uma mesma partícula pode estar situada em vários pontos do laboratório, sem que ela se circunscreva. Estava aberta a era da percepção quântica da realidade. Os senhores estão aqui e não estão. Do ponto de vista corpuscular estão, do ponto de vista vibracional, ocupam lugar nenhum, porque estão vibrando em todo o universo. Se assim o é em relação aos nossos corpos, os senhores poderão sair daqui e dizer, em nome da física quântica, que nada mais são do que luz coagulada. Nós tivemos um programa de televisão em Brasília, e tivemos a oportunidade de entrevistar personalidades do campo da ciência notáveis, entre eles o saudoso fundador da Universidade Holística Internacional da Paz, o francês Pierre Rivail. E ele olhou para mim e disse, nossos corpos são apenas luz coagulada. Se é luz coagulada do ponto de vista corporal, quem dirá
do ponto de vista da consciência. Aquela descoberta notável de Bohr, confirmada por Alain Aspect em 1982, abriria as portas para uma nova compreensão da realidade. Compreensão esta que nos permitirá admitir que nós somos seres multidimensionais. O corpo físico é apenas uma velocidade das partículas que se organizam em um conjunto de átomos que formam uma molécula, um conjunto de moléculas que formam uma célula, um conjunto de células que formam um tecido, um conjunto de tecidos que formam um órgão, um conjunto de órgãos que formam um subsistema e o sistema biológico como um todo. Mas quem está por trás dos sistemas biológicos? Quando nós olhamos para o nosso cérebro, os cientistas fascinados com os neurônios não sabem explicar quem explica a totalidade do cérebro. Eles mapearam as estruturas e suas funções. Nós conhecemos quase tudo. Até o centro da tosse no cérebro sabemos. Conhecemos o centro da sexualidade, o cérebro límbico das paixões, a área da linguagem, da consciência, e permanece a questão que não quer ainda ser respondida pela academia oficial, que é a questão de quem é o autor do cérebro, do holismo, do conjunto cerebral. É o espírito imortal. A doutrina espírita dirá que é esse espírito que antecede o corpo, que sobrevive a ele e que é revestido de uma qualidade quântica. Os senhores imaginem o que foi a colocação de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando os espíritos afirmaram, quando ele perguntou, podemos dizer que a matéria é compacta, é objetiva, ocupa lugar no espaço e é ponderável? Olha o que os espíritos responderam no Livro dos Espíritos, em 1857. A revolução quântica só viveria nas 3 primeiras décadas do século XX. Eles responderam, do vosso ponto de vista, daquilo que conheceis sobre matéria, sim, mas ficais sabendo que existe matéria em estado etéreo, imponderável. Era a mesma ideia que um dia inspirara Max Planck a dizer: a substancialidade no universo é inversamente proporcional à ponderabilidade. É o mesmo que dizer, tudo que é substancial no cosmos é imponderável, não é ponderável. Quando nós dizemos assim, eu só acredito no que vejo, falamos a bobagem mais completa e anticientífica que alguém poderia dizer. Porque o espectro do olho e a captação das imagens, que a nossa captura de frequência nas leis da ótica que se dá, é mínima. Aqui nesse auditório tem ondas eletromagnéticas, tem bactérias e vírus, mas tem um espectro da luz, que vai do fóton, que é a luz branca, fazendo um gradiente por uma série de frequências, que nos faz recordar o trabalho notável de um cientista com o qual terminamos essa primeira parte da palestra, que é o Wilhelm Crookes. Essa matéria etérea estava na intuição do cientista Wilhelm Crookes. Ele foi um notável físico, químico inglês. Aqueles que estudam química e física conhecem o Wilhelm Crookes. Ele descobriu o tálio, que é um elemento da tabela periódica. Ele inventou o radiômetro, recebeu o título da rainha da Inglaterra no ano de 1869, o título de Sir, que é um título conferido a altas personalidades pelo reino britânico. Quando ele estava no auge das suas pesquisas, daquilo que seria a radioatividade, ele foi convocado a estudar o fenômeno da materialização de espíritos. E ele, como sabia que existia o campo da radioatividade, ele, como conhecia já os primórdios da física, que viria a ser chamada de quântica, ele aceitou o desafio e foi pesquisar a mediunidade de Florence Cook,
conseguindo materializações do espírito Kate King. Florence Cook era camponesa, britânica e baixinha. Uma jovem de 19 anos, analfabeta, de cor alva, gordinha e de rosto largo. Enquanto Kate King era o espírito que se materializava, 1,90 m, indiana, cabelos longos. O Dr. William Crookes, que era físico, que era químico, que era um cientista habituado com o laboratório, ficou 3 anos lidando com a materialização do espírito Kate King. E 3 anos após, cortaram o cabelo dela, de medir a sua frequência cardíaca e comparar com a frequência da médium que ensejava a materialização, de comparar a frequência respiratória e cardíaca de ambas. 3 anos depois de ver o espírito materializado na sua frente, ele voltou à Real Sociedade Científica de Londres, que reunia a nata científica da época, e disse: não, os fenômenos espíritas não são possíveis, eles são precisamente reais e absolutamente factuais. Logo em seguida, os cientistas e outras pessoas malvadas, algumas delas levianas, espalharam a notícia que o Dr. Crookes, que era o grande descobridor da ampola de Crookes, que permitia os raios-x, a nossa radiografia atual, ele havia enlouquecido. Ele só podia ter surtado porque ele tivera feito um relatório defendendo a comunicação dos espíritos. Nesse momento, nós encontramos, particularmente nos dias atuais, esse encontro notável entre a espiritualidade e a ciência, e poderíamos homenagear Allan Kardec em o caráter da revelação espírita, quando ele definiu o espiritismo como uma ciência, e nunca foi tão necessário, nesse mundo de crise de referenciais, de ideologias fracassadas, de espírito de seita e de descrença em tudo, recuperarmos o diálogo entre ciência e religião, que Allan Kardec postulou quando disse: o espiritismo é a ciência nova, que veio revelar à humanidade a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nolo demonstra não mais sob a influência do maravilhoso e do sobrenatural, mas através de leis rigorosamente naturais. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo é impotente para explicar todos os fenômenos apenas pelas leis da matéria. E ele estava falando das leis da matéria newtonianas. Mas o espiritismo sem a ciência falta-lhe apoio e comprovação. Com isso, nós abrimos uma janela para oxigenar o pensamento terrestre e permitir que tenhamos uma visão naturalista do espírito, que é o maior desafio para uma pessoa que vive no século XXI. A maioria de nós se permite atrair pela crença teológica, pelo dogma impositivo e pelas fantasias do imaginário coletivo que multiplica mitos em torno da vida espiritual. A visão espírita nos dá uma fé raciocinada, tão larga e profunda, que permite que nós modifiquemos a nossa compreensão da nossa própria identidade. Ao invés de se afirmar um ego que morre e sofrer porque ele vai envelhecer e morrer mesmo, e dizer-se: eu sou esse indivíduo, de nome tal, CPF qual, endereço tal, time de futebol tal, espírita brasileiro ou brasileira, desta profissão ou aquela, a idade biológica. Esse é o ego, e a consciência ego-identificada é a persona, é a manifestação externa de uma realidade profunda que nos escapa, que é o espírito imortal. Passaremos a dizer: eu estou Denizar, mas eu não sou Denizar. Eu já era, antes de Denizar, o ser, e continuarei a sê-lo
mesmo depois que este ego, organizado pela genética, pela cultura e pela sociedade, pela multidimensionalidade da realidade que é o ser humano, deixar de existir. É uma nova compreensão que nos fará ter uma vida mais alegres, porque mais desapegados, mais esperançosos, porque o nosso horizonte irá muito além da matéria, e nós veremos nossos filhos que partiram antes de nós, vivos. Nós veremos nossos tios e avós, não só vivos, como conosco e ao nosso lado, a sorrirem em um corpo de energias que hoje a ciência está chamando de corpo quântico, de consciência quântica. Há um quanto de energia que permanece conosco além da morte corporal, porque segundo a terceira lei da mecânica quântica, nenhuma energia passa pela Terra sem se transformar, sem dar um salto. É a lei da conservação de energia. Por isso os materialistas hoje estão num paradoxo insanável. Quando eles dizem assim, eu sou materialista, eles afirmam algo que a frase não permite que eles afirmassem. Eu sou. O ser é da ordem de alguma coisa que não é objeto. Se não é objeto, não pode ser cérebro, não pode ser matéria, tem que ser sujeito. Para ser sujeito, há de existir em um ser humano uma dimensão que não seja matéria para que seja eu e para que seja ser. Então a doutrina espírita nos dá a imortalidade da alma em bases científicas e nos propõe uma fé inabalável que dialoga com a razão e que nos dá a esperança de vivermos uma vida de alegrias e de despedidas de uma até breve que termina e logo estaremos reunidos. Eu termino essa palestra com uma frase notável: para aqueles que perderam entes queridos e que somente a visão espírita e a mediunidade nos enseja. Quando perguntaram a Chico sobre a dor e a tristeza da passagem de um ente querido, da perda dos entes queridos pela voragem da morte, ele disse sim, a saudade é justa e é natural, mas existe uma coisa, somente ela, infinitamente maior do que a dor da saudade, é a alegria do reencontro com aqueles que partiram, já neste plano pela mediunidade e logo mais através da desencarnação. Então o Espiritismo é essa doutrina consoladora e nos permitiremos dialogar com vocês em perguntas e respostas para que matizemos essa coisa gigantesca de uma nova compreensão da realidade em que somos seres multidimensionais. O Espiritismo não nega a genética, muito pelo contrário. Não nega a cultura, muito pelo contrário. Não exclui a educação, a socialização e a linguagem, mas nos vê como seres multidimensionais, que em várias dimensões vivemos e em várias dimensões permanecemos. E na dimensão cósmica da paz, permaneçamos nela, enquanto dialogamos sobre ciência e espiritualidade, que é a proposta de Allan Kardec. Vamos ouvir as perguntas e continuar dialogando. Em particular, tem aqui a pergunta feita por uma médica. Se somos partículas e ondas, se possuímos a condição da não localidade quântica, o que representa maior impacto para a nossa harmonização física, emocional e espiritual? A questão é colocada e muito bem formulada, porque nos permite pensar sobre aquilo que é primordial no processo do nosso desenvolvimento interior, da expansão da nossa consciência, da libertação dos nossos próprios vícios, que os temos. E devemos lembrar aqui Paulo de Tarso, que dizia: o bem que desejo fazer, este não faço. O mal que não desejo fazer, este faço. Mostrando a contradição
que nos move à realidade interior. E que com esta visão aberta para uma nova realidade espiritual, uma visão que nos permite reconhecer a importância da genética, sem nos submetermos a ela, porque no passado dizíamos, a decadência do homem é que a carne é fraca, a fragilidade em a condição humana é que ela é um ser movido por pulsões, na visão freudiana. E a nossa decadência é porque nós somos seres para a morte, como dirá Heidegger. Nem o vício, nem a morte, nem a determinação biológica, como se fôssemos seres condenados à decadência. Nós temos a possibilidade de, caminhando com a doutrina espírita, fazer essa viagem para dentro, que é a viagem do autoconhecimento. A maioria de nós explora de forma condicionada uma menor parte da nossa realidade, quando poderia fazer uma viagem de exploração interior. É aquilo que alguns autores estão chamando de psiconáutica. Gostamos tanto da astrofísica, das ciências do universo, e esquecemos que existe um universo dentro de nós, e que ele é criativo. Então a psiconáutica nos permite fazer a viagem interior, a viagem para outros estados de consciência, e explorar as potencialidades da virtude e dos arquétipos que estão dentro de nós. Os cientistas estão falando cada vez mais daquilo que é o mundo dos arquétipos, que seria o mundo da perfeição dentro de nós, o arquétipo da justiça, o arquétipo da beleza, o arquétipo do amor, o arquétipo da bondade. Seriam estruturas supramentais, seriam valores universais, que está dentro de cada um de nós, porque é a nossa dimensão cósmica. Ela apareceu em todas as épocas, e talvez por isso Jesus tivera dito, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Ele estava falando dessa perfeição arquetípica, supramental. Supra quer dizer acima, que está acima da mente, além do ego, na realidade interior do espírito que somos, que nós não exploramos. A maioria de nós sofre muito, porque vive do pescoço para baixo, de maneira instintiva, preenchendo necessidades biológicas e padecendo do medo da morte, que é muito pior. A maioria de nós sofrerá uma vida inteira antes de morrer, e morrendo aos poucos e adoecendo antes da desencarnação. Então a doutrina espírita nos fala que essa nova compreensão quântica da realidade nos permite ver a multidimensionalidade e saber que o essencial para nós não é aquilo que está no ambiente, no lado externo. Enquanto nós estivermos presos à questão, eu sou infeliz porque o governo não é honesto, eu sou uma pessoa triste porque o mundo está hoje egoísta, e eu caí no vício, porque afinal de contas o vício é aterrador. Enquanto nós nos perguntarmos sobre aquilo que fizeram conosco, esqueceremos de nos perguntar sobre aquilo que nós devemos fazer daquilo que fizeram conosco. Exploração interior e descoberta que o essencial na vida é o imponderável, como dirá Max Planck. Antônio Exupéry, o Pequeno Príncipe, disse, ficais sabendo, não esqueçais, que o essencial não pode ser visto pelos olhos da razão, pelos olhos físicos. Somente pelos olhos do coração pode ser percebido. É esse caráter interior invisível
espiritual e profundo é a viagem que devemos fazer para lograr o êxito nessa jornada que é tão breve quanto passageira e tão significativa quanto realizadora. Amigo Denizar, os problemas físicos corporais que possuímos e que possuem explicação científica, possuem também uma explicação espiritual? Muito boa questão. Em a natureza humana, os fenômenos não se separam. Esta é uma questão que nós espíritas e que os religiosos, de modo geral, precisam compreender em definitivo. Alguém tem uma doença congênita, uma cardiopatia, desenvolve um câncer aos 56 anos. Este câncer tem uma marca hereditária. Este câncer está relacionado ao estilo de vida. Este câncer tem uma dimensão espiritual, sim, mas esses fenômenos se interpenetram. Essas variáveis se juntam, porque o ser humano é um todo indissociável. Quando nós estamos no mundo físico, nós não somos cérebro separado de emoção, separado de espírito, separado de cultura, separado de linguagem. Nós somos um todo indissociável, holístico. E a dificuldade de cientistas e religiosos dialogarem é porque eles perderam essa visão do todo. Aí o espírita diz, isso aí é obsessão espiritual, nem sempre. O psicanalista diz, isso aí é recalque de trauma da infância, nem sempre. E o outro diz que nada, isso é genético. Essa fragmentação do indivíduo em dimensões separadas é um verdadeiro caos, porque gera equívocos. E nós nunca devemos esquecer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu estou enxergando vocês a partir de uma perspectiva. E cada um de vocês que estão em fileira estão se enxergando na perspectiva do lugar onde estão. Esse olhar é muito claro. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que todo problema físico está relacionado ao espiritual ao físico. A questão é que existem problemas que são mais periféricos. São questões espirituais menos importantes. Você pode ter uma alergia passageira, resultado de um momento de transtorno psicoemocional, que vai te gerar uma reação psicossomática. Você tem uma reação alérgica, mas é de poucas horas. E você pode ter uma alergia profunda, de muitos anos, de muitas vidas, porque está numa raiz e numa dimensão mais profunda. Mas os fenômenos são sempre integrados, nunca se separam no ser humano. Nós temos que ter um olhar mais do todo, em que o corpo físico se comunica com o espírito se comunica com o perispírito, o corpo espiritual está influenciado por fenômenos externos através do corpo físico, e nós estamos influenciados por essa multidimensionalidade. Vocês imaginem que uma parte significativa da nossa vida é dormindo. E quantos cuidam do sono adequadamente? O que acontece quando nós estamos dormindo? Alguns dirão, não, meu travesseiro está ótimo, e o ar-condicionado bem regulado, e a cama super confortável, estou dormindo maravilhosamente bem, e o corpo, o cérebro. O que está acontecendo conosco durante o desdobramento astral, dimensão que nos escapa? É importante se perguntar e trabalhar essa dimensão para dormir mais e melhor, com profundidade, e viajar no plano espiritual para regiões seguras e em paz, de preferência, né? Então as coisas estão conectadas, o físico e o espiritual. Em síntese, somos a nossa própria consciência. Essa é uma afirmação muito poderosa, porque vários cientistas estão afirmando que é possível explicar a realidade da consciência de cima para baixo. Os senhores vão ver que aprenderam lá no ensino médio, na universidade, a chamada lógica ascendente, do pequeno para o grande, do micro para o macro. Não é? Então você diz,
Não, é fácil entender. O conjunto de átomos forma uma molécula, conjunto de moléculas forma uma célula, conjunto de células forma um tecido e segue. Até o organismo adulto, até o organismo completo. Isso é a lógica do pequeno para o grande. Mas existe um outro modelo hoje da ciência que está invertendo a lógica, que não é mais o monismo materialista que nós falamos. Não é o monismo materialista, tudo é matéria. É o monismo da consciência, é isso que a pessoa acabou de dizer. Na verdade, o universo inteiro está regido pela consciência cósmica e mergulhado nela. Os orientais, budistas, hinduístas já sabiam isso há 6.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo. Se os senhores pegarem a chamada literatura védica, que são 54 livros, que passa pelo livro tibetano dos mortos, o Mahabharata, passa por vários livros da Índia, vocês verão essa afirmação. E a ciência hoje está afirmando isso, o monismo da consciência. Recentemente teve um congresso na Suíça, no ano 2000, e o Dr. Amit Goswami afirma que mais de 1.000 físicos assinaram um documento pedindo às universidades que substituísse formalmente o objeto da ciência. O objeto da ciência não deveria ser mais a matéria, mas a consciência. Porque se sabe hoje que não há nenhum sistema complexo que vai do átomo ao arcanjo, como dirá o Livro dos Espíritos, nada é destituído de consciência. A nossa célula, ela tem consciência e memória. É a memória genética e a memória celular. O nosso organismo é todo inteligente. Aliás, o nosso estômago costuma ser mais inteligente do que nós outros. Porque ele é tão autorregulado e ele fala conosco o tempo todo. Não injeta tais substâncias. Ingerimos o álcool, a filtragem do álcool gera reações hepáticas. O organismo é regulado por um sistema de imunidade perfeito. A emoção se desequilibra, o padrão imunológico cai. É como se o sistema imunológico dissesse para a gente, olha, cuida das emoções. O nosso exército de leucócitos está sofrendo para te defender. Dá uma melhorada no padrão afetivo. Comece a amar, meu irmão. O sistema imunológico está falando conosco. Ele é mais inteligente do que nós, a nosso nível de consciência espiritual. Então, todo o universo é consciência. Isso está no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Logo, as leis divinas se manifestam através de fenômenos conscientes. Do átomo ao arcanjo. Da biologia à sociedade. Tudo é consciência. A diferença é o nível de consciência que você está. Por isso que um dia perguntaram a Jesus, não é? Mestre, onde está o reino de Deus? Ele respondeu, o reino dos céus está dentro de vós. Porém, olha a vírgula, porém, ele é um tesouro oculto, que deveis descobri-lo. Então, a consciência cósmica está oculta. Ela está oculta no padrão de imunidade, no sistema imunológico. Ela está oculta por trás do ego, no espírito que somos. Ela está oculta no alto equilíbrio do universo. Descobri-la é descobrir que tudo no universo é consciência. E aí, a partir desse novo modelo, você pode dizer, não sou eu quem fala convosco. É a consciência que está em mim, que se comunica com a consciência que está em você. Por que é isso? Porque na ponta final a consciência é uma só. Deus em nós. Deus em nós. Isso é uma comunicação interpessoal de natureza consciente. Isso é Deus em nós. A ciência conhece ainda o órgão mais importante do espírito, que é a mente, por ser o espírito totalmente imaterial. Quando que a ciência estaria apta a aplicar a física quântica ao espiritismo? E nós, simples mortais, estaremos aptos a entender essa relação? Essa questão muito bem colocada
ela nos faz pensar, inclusive, sobre o tempo que foi necessário. Observe. Niels Bohr descobriu a não localidade quântica das partículas em 1912. Em 1912, ele não tinha laboratório para provar a teoria dele. Faça as contas de 12 para 82. Coloca 10, dá 82 anos. 80 anos, né? 80 anos para que o laboratório lá na Sorbonne, com um físico chamado Alain Aspect, pudesse provar em laboratório o que Bohr disse que era real. Que tudo era quanto de energia. Que nós somos seres quânticos. Há um quanto de energia em tudo que é, em tudo que vibra. 80 anos. Quanto tempo nós precisaremos para desenvolver equipamentos capazes de acessar, eu não vou falar do espírito, mas o perispírito de forma direta. O perispírito é um corpo quântico. Ele é energia numa velocidade superior à da luz. Simples assim. Todo o universo que nós conhecemos é o universo da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Tudo no universo é luz. Das velocidades menores até a velocidade da luz. Quando você sai da velocidade da luz, o que é que você tem? Os senhores vão lembrar. Era o ano de 2000, eu estava na universidade, colocaram no quadro assim, teletransporte de matéria. O Instituto de Genebra, Instituto Max Planck, estava fazendo teletransporte de partículas. Você pega uma partícula e acelera ela. Aí você faz ela ir à velocidade superior da luz, ela desaparece. Ela sai de um ponto e aparece em outro. Essa partícula passou por qual dimensão? E ela foi para onde? Não é? Porque o universo que conhecemos é o universo da luz. Então, nós precisaremos de um tempo para acessar o corpo espiritual e modulá-lo e acessá-lo através de equipamentos. Porque não será equipamentos de natureza física, tal qual nós compreendemos, né? Vai ser um equipamento de natureza quântica. Energia acessando energia. Uma energia que seja capaz de radiografar o perispírito. E não é a kirliangrafia, viu, gente? Quando saiu a kirliangrafia nos anos 90, o pessoal dizia, finalmente, fotografamos a alma. Foi nada disso. A kirliangrafia fotografa a aura, que é uma bioenergia. Bioenergia corporal, não tem nada a ver com alma. Agora, daí as cores e há um dimensionamento do estado emocional da pessoa é outra coisa. Nós teremos equipamentos um dia, possivelmente, isso vai demorar um pouco ainda, talvez, ou não, equipamentos capazes de criar uma radiografia do perispírito. Equipamentos quânticos de pura energia. Nós vamos fazer a última pergunta, então. Denizar, quando perdemos a consciência, aonde é que fica o espírito? Essa é uma questão complexa que certamente não vai dar para a gente responder de maneira tão rápida, porque o tempo já esgotou mesmo. O fenômeno da consciência é muito complexo, né? Você pode perdê-lo no surto psicótico. Eu testemunhei na universidade um dia desse um aluno, um colega, que surtou. E ele teve um lapso de 22 minutos sem consciência de vigília. Tinha movimentos voluntários, não tinha linguagem, tinha um impulso agressivo inicial, ele apagou a consciência, mas ele estava em surto. Então, ele suspendeu a consciência de vigília. Quando nós perdemos a consciência sempre no cérebro, nos estados conhecidos pela psicologia e psiquiatria. O que nós nunca perdemos é a consciência espiritual. Os senhores observem que lá no sono, né, o sono com sonhos, você está na consciência onírica. Você não perde a consciência nos sonhos. Você perde o nível da consciência de vigília. Então, nós temos a consciência de vigília, que é essa que vocês estão aqui agora, nós estamos acordados, usando a linguagem e no cérebro, consciência de vigília. Logo depois você dá um cochilo, lá, dá um repouso, dorme, consciência de sono sem sonhos.
Você sonha, consciência onírica. E você vai elevando essa consciência. Até que você chega à consciência de unidade, que é espiritual, né? Que é muito maior. É aquela que Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um só. Imagine o dia que nós descobrimos que nós e o Pai somos um só. Porque o espírito às vezes fica com dificuldade de entender isso. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Ficai sabendo que o Pai está em mim, Deus está em mim, e eu estou no Pai. Mas meu Pai também está em vós, e vós estáis no meu Pai. Então a consciência cósmica está em todos. E um dia nós descobriremos que nós e o Pai somos um só. Só que nós estamos em um nível de consciência. É o que o Dr. Ken Wilber diz, é um estágio de consciência. Que por estar nesse estágio, não quer dizer que você não possa experimentar níveis futuros e superiores. Você vai experimentá-lo na consciência meditativa, na consciência de prece, na consciência da fraternidade, na consciência espiritual, na consciência quântica, na consciência do amor, né? Que você vai dizer, amo você, logo você existe para mim. Se eu não te amasse, quem você seria para mim? Sinto você, logo você existe para mim. Se eu não te sentisse, quem você seria para mim? Isso são níveis de consciência. Consciência emocional, consciência espiritual, consciência social, cidadania, consciência de espírito imortal. Descobri-me espírito e não tenho mais medo de morrer. Mas o tempo acabou. Né, Jackson? O tempo acabou, terminou. O tempo é newtoniano, materialista. E ele acabou. Eu vou só rapidamente terminar a palestra com uma pequena mensagem para vocês do nosso livro. Psicografias. São mensagens de vários espíritos, algumas de caráter doutrinário e outras cartas aos familiares que nós recebemos em reuniões mediúnicas, algumas aqui na comunhão, outras já transferido por motivo de trabalho. A quinta-feira à noite já não dava mais para mim, e eu fui para um outro contexto institucional, e estamos psicografando no Grupo Espírita Abrigo da Esperança, no GEAI, no Guará. E eu vou ler uma mensagem para vocês para terminar a palestra com ela. Tenho sede, disse Jesus no instante final da sua passagem. Ele disse, tenho sede. Há 2 milênios passados, na hora da despedida, disse-nos o Mestre, tenho sede. Reflitamos em sua sede, que não cessa, face às dores na existência humana. Sede de ternura, enquanto os homens fazem de seu coração um deserto de ódio e indiferença. Sede de sabedoria, enquanto os homens vivem mergulhados nas sombras da ignorância. Sede de paz, quando a guerra campeia entre os povos e as nações. Vós, os trabalhadores da última hora, na hora da despedida do planeta velho e carcomido pela treva do ódio e da violência. Valorizai vosso trabalho e vosso testemunho no bem. Sede vós os que descem do próprio conforto de vossos lares, para consolar os desesperados e socorrer os esquecidos do mundo. Tenho sede, ele prossegue assim. Segui adiante todos vós, que desejais servir ao Mestre do perdão, amando e perdoando, sorrindo e servindo, para saciar a sede do mundo. Sede de paz, sede de amor, sede de luz, desse modo, vivendo a alegria do Evangelho em paz. O Espírito é Josefa e traz a psicografia para todos nós.